não deu outra. Ele vem, ajoelha na minha perna, segura na minha perna e fala, você vai transar comigo. Eu falei, não, eu não vou. Antes dele vir, ele me conta que trabalhou 2 anos como Uber e abusou de mais de 40 mulheres. Puta que pariu. E aí eu perguntei, é mesmo? Me fala mais sobre isso. Como que você abusou dessas mulheres? Ele falou assim, é muito fácil. Eu falei, como é fácil? Ele falou assim, é só pegar uma mulher sozinha, aí você joga uma pergunta sobre o marido, seu marido não vai? Para saber se ela tem marido ou não. E aí você pega e fala, nossa, eu tô mal. Minha mulher também não tá muito boa. Ele se fragilizava, em vitimização, que eu falei, entra na vitimização. A mulher pega uma identificação que tá lá dentro, porque quem não tem problema no relacionamento? Aí normalmente ela soltava. Sim. Aí ela solta. Ai, meu marido também, não sei o que ela... É mesmo? Aí ele ia seduzindo. Ele ia seduzindo. E não demorava muito, ele conseguia o que ele queria. O cara muito... Não sei nem a palavra que eu dou pra isso. A manipulação dele, a forma... manipulava através da sedução e saía ileso. Porque ele conseguia responsabilizar a vítima. E não a ele. E aí eu vi a compulsão, que era um negócio muito sério. E eu sabia que eu tava com um doente na minha frente, um psicopata, um caso sério ali. E aí ele gruda na minha perna e ele fala, você vai transar comigo. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, eu não vou. Aí ele falou assim, por que você não vai? Ele falou, você vai fazer eu procurar uma garota de programa? Eu falei assim, é isso que vai satisfazer? Aí ele falou assim, não, vai me satisfazer transar com você. Eu falei assim, levanta. Você leu muito pouco sobre mim na internet. Tem uma parte que você não conhece. Volta pro seu lugar. Senta. Aí a minha ideia foi pegar o cartão de crédito dele para saber o nome dele. Porque era o primeiro contato. Primeiro contato, a gente fala, o que te trouxe aqui? Deixa eu entender o que está acontecendo. Quem é você? Eu não tinha muito sobre ele. E aí, ele passa o cartão de crédito. E aí, ele fala, agora você vai transar comigo. Eu paguei. Eu falei assim, agora você vai levantar. Você vai pela porta. E você vai embora. Aí ele falou, você vai me atender de novo? Eu falei, claro, entre em contato. Aí ele saiu. Consegui conduzir a situação, olho no olho, fui direcionando, conseguindo fazer ele sair dali. Eu não tinha para onde correr se ele me atacasse, não tinha o que fazer. E aí ele sai. Quando ele sai, na frente da minha sala tem uma sala de advogado, e eu chamo o cara, falo, uma situação assim. Puta merda. Aí ele falou, vamos chamar a polícia, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu falei, calma aí. Como eu trabalhava na época, com a primeira delegacia da mulher, eu entrei em contato com o pessoal de lá, e a gente se preparou para fazer esse retorno dele, mas, lógico, ele some, né? Aí a gente entrou com a investigação do nome da pessoa, mas até aquele momento ali não deu para prosseguir muita coisa. Mas esse perfil chegou até o consultório no intuito de abusar, de atacar, não de se tratar. Não existe ideia. Para ele, ele era perfeito. Ele estava ali atrás de presa. Imagina o quanto é satisfatório para a mente de um psicopata entrar numa sala, eu vou pegar a psicóloga, eu vou enganar a psicóloga, eu vou dar um nó nela. Isso era muito prazeroso para ele. Então a história do se matar é mentira, é isso que eu ia perguntar agora. Exatamente. Para você ver aonde vai o nível de vitimização para seduzir. E você falou do que não tinha se atentado a 8h45, né? Qual que é a pegada? Não consegui ligar os fatos. O que tem a ver 8h45? É porque ele sabia que eu ia atender um paciente às 10. Ele tinha perguntado qual o tempo de duração da sessão, que eu falei que era de 50 minutos a 1 hora. Ele, muito do estrategista, caramba, o cara era pede pra fazer mesmo. 15 minutos antes pra ele ter tempo de fuga. Puta merda, mas não dura muito também, né? 15 minutinhos, pô. Tá maluco, rápido. Na verdade, ele tinha 1 hora, né? 1h15. Ele tinha 1 hora. Os 15 minutos era de fuga, realmente, né? 15 minutos era pra irmão 5. O azar dele ali é que... acho que eu falei pra ele, né? Falei assim, você leu um pouco sobre mim, né? Porque era a área que eu estudava. Que pois eu estudava. Justamente. E eu tava afiada. Depois dali me impactou bastante. E aí, chamei minhas amigas psicólogas e falei, que situação, né? Como mexeu com as minhas angústias profundas, com os meus traumas, com as minhas coisas mais pessoais. E aí minhas amigas falaram, você tava preparada, velho. Você estava preparada para isso. Falei, é verdade. Graças a Deus deu tudo certo. Ele não foi, o cara deu foi certo embora, né? Naquele momento ali, eu não sei de onde saiu, mas eu acho que eu estava ali muito no campo profissional.
E é muito séria a minha profissão. E ali acho que eu usei de artifícios totalmente profissional, né? O posicionamento, olho no olho dele, levanta, vem, vai, né? Tentei inserir intimida, né? Você leu pouco, sabe pouco sobre mim, vem, né? E aí eu usei o que eu tinha que usar, a intimidação, e graças a Deus deu certo. Mas desafiador, né? Tem partes que são desafiadoras. Puxando um gancho desse assunto, eu queria entender um pouco mais com você sobre a questão do estupro, que é um assunto que é muito delicado e que é difícil a gente comentar com pessoas que... conversar entre pessoas que não são especialistas, né, do assunto. Como homem é um negócio complicado de falar, não tem propriedade nenhuma. E eu vi Ricardo Ventura falando uma vez sobre a questão do estupro, que as vítimas, elas se sentem culpadas e elas não comentam sobre isso justamente porque elas carregam essa culpa. Uhum. É real isso? Muito. É? Muito comum a vítima de estupro não denunciar. Se a gente pegar um gráfico, é do ano de 2012, um gráfico de onde vem o abusador, o agressor. 90% é de casa. Puta, é familiar. Que pariu. O abusador e estuprador de fora da rua é uma margem baixíssima, 3%. Né? Então, é amigos próximos, parente, pai, mãe, são os abusadores dentro de casa. E aí, aí é que tá. A questão é a forma como acontece o estupro. Eu vou falar do abuso da infância. Porque na infância, tá lidando com crianças. Aí você tá lá, você tem seu filhinho lá, aí você tem um tio, um primo que você confia, coloca ali para cuidar. Tá no âmbito familiar, a criança aprende por imitação, pelo que ela tá vendo. E aí o pai ou a mãe sai e fala: fulano, cuida de fulana que eu vou no mercado. A criança tá entendendo que ela vai ser cuidada. Como que esse abusador chega? Na sedução. Ele não chega na força. É raro esses casos. Ele chega: vem cá que o tio vai cuidar de você. Aí a criança tá lá. Aí o tio começa a alisar, passa a mão nas partes íntimas. É um segredo nosso, tá? Toma a balinha. Toma a bonequinha. E a criança confusa, porque até ali naquele momento, ela não entende aquilo como abuso, como nada. Sim. Ela acha que ela está sendo cuidada. Isso é um prejuízo que vai levar para os longos anos da vida dela. Porque ela está aprendendo que o cuidado é um abuso, é uma agressão. Nossa. E aí, isso vai... Tem um estudo da Ellen Saffioti que fala que quando o abuso sexual começa, normalmente em torno dos 4 ou 5 anos, ele tem duração de 6 a 7 anos. Constante. Caraca. E todos os casos que eu acompanhei, teve essa duração de 6 a 7 anos de abuso. E aí eles vão aumentando. Só que vai chegando um momento, essa criança vai crescendo. Aí ela começa a ir para a escola. Quando ela entra em contato com a escola, com o pré ali, já começam as primeiras informações do que pode e que não pode. Porque até então, dentro de casa, a criança não consegue denunciar. Algumas crianças começam a apresentar um comportamento diferente. Uma irritabilidade, um medo, uma agitação psicomotora. Vão desenvolvendo. Mas elas também não conseguem dar nome. É só um mal-estar. E aí, vai chegando o momento da confusão. Mas se não pode... Por que eu deixo? E para lascar, o pior ainda, é uma zona erógena. Se você toca, se você massageia, vai estimular prazer. Puta. E isso é interpretado pela criança como assim, ó, eu gostei, então a culpa é minha. Puta que pariu. Entende? Como isso vai arquitetando dentro da cabeça da criança. Que coisa. E aí vai indo-se o tempo, aí vai gerando um mal-estar. Aí a criança vai começando a evitar, mas até o momento, até ela pedir socorro, já tem anos. Porque tem toda uma fase do desenvolvimento dela mesmo, dela entender que aquilo não pode, que é um abuso. Então demora. E nesse período aí, a criança acha que ela está sendo cuidada, que é isso mesmo, que é só um segredo meu e dela. Muitas crianças vão falar disso 15, 20 anos depois. Vão conseguir falar. Mas nesse caminho, desenvolveu toque, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, depressão. Tem uma série de transtornos. Porque é um trauma, é uma ferida. Ela foi agredida, é uma violência gigantesca. Isso detonou a vida dela, talvez para sempre. Ela vai ter problema para se relacionar. Ela tanto pode desenvolver uma aptidão descompensada para a sexualidade, como ela pode desenvolver total aversão
Isso vai prejudicar ela pro resto da vida. Vai prejudicar a confiança. Ela vai entrar em relacionamento abusivo porque ela vai entender que relacionar-se é violência. É agressão. E aí entra a pergunta da sociedade. Nossa, mas por que fulano aguenta tanta violência? Gente, cada um tem uma história gigantesca que nós não sabemos. Por isso tem que ter muito respeito com a história que o outro traz. Você não sabe estar embaixo do iceberg. Você só vê a ponta. Cada um tem sua história. Você não sabe o histórico de abuso que aquela pessoa teve. Você não sabe o histórico de abandono emocional pela figura materna ou pela figura paterna. Tem uma série de coisas. E aí o tratamento é para uma vida. Meu Deus. É uma vida você se reconstruindo. E existem os casos também... Desculpa. Não, segue. Que existem os casos também de que a criança tenta falar, mas ela não é ouvida. Aí lasca mais ainda. Tenho casos assim também que eu acompanho. A criança foi abusada pelo tio da perua na escolinha. E a criança chegou em casa e falou: mãe, o tio mexeu comigo. E a mãe, pessoal de uma denominação religiosa, o tio fulano da religião tal junto. Não! Mano, isso me emputece de uma forma, bicho. E aí eu já recebi ela adulta, com muito prejuízo emocional, com um medo gigantesco de ser abandonada, de não ser... Não, o maior medo dela era de não ser ouvida. Pô. Porque ela não foi, de fato. Né? Mas, nessa situação, foi possível trazer a mãe em terapia. Elas tinham uma relação muito bacana. E eu falo pra ela assim: como você se sentiu naquele episódio, tal. Aí ela fala pra mãe: aconteceu isso, isso e isso. Quando eu falei pra você, você fez o quê? Ela fez: eu me espantei, eu não imaginava. Ela falou: então, aquilo me matou, acabou comigo. Nossa Aí essa mãe pede perdão, porque a mãe se assusta na época, né? Aí há uma ressignificação daquele episódio, né? Que contribuiu ali para ela ir se fortalecendo e se desenvolvendo. Mas é muito prejudicial quando a criança procura o adulto e esse adulto negligencia ou não acredita. Piora muito. Os prejuízos são imensuráveis, gente. Nossa. Imensuráveis. Cara, tem que investigar, né? Dependente do que aconteça, do que seja falado, né? O que a criança passar, você tem que investigar. É a história do... Como que é o nome da história? Do lobo tá comendo as ovelhas e todo mundo acreditava era mentira e depois era verdade e ninguém acredita mais. É o inverso. Ah, sim. É bem por aí. Então, assim, os abusos normalmente é de pessoas próximas. São de pessoas próximas. E aí, respondeu minha próxima pergunta, que era assim, que você tá acostumado na vivência, a maioria dos abusos são aqueles que a gente conhece, que são mais vistos, que são aqueles físicos, é forçado, ou são aqueles invisíveis, né? São os invisíveis. Os invisíveis aos olhos, né? É isso mesmo. São esses. E como, por exemplo, pode ser até uma pergunta meio tosca, mas, por exemplo, como eu sei que uma atitude é um abuso ou não? Porque nem sempre tá tão claro, né? Às vezes, eu já vi atitudes que uma pessoa achou que é abuso e outra pessoa não achou, de fora, duas pessoas de fora, não uma pessoa que sofreu. Então, assim, é claro, qualquer coisa que você fala, se a pessoa achou que é um abuso porque chegou num nível que não é muito claro de ver, ou realmente tem abusos que é difícil de você falar, não, isso é um abuso? Alguém vai se dar conta de fora, ou a pessoa na situação, alguém de fora. Passou do limite do outro, foi ofensivo, te gerou algum mal-estar, algum desconforto, precisa entender o porquê. Eu trabalho muito e vejo de fundamental importância a capacidade de se posicionar. Solta uma faísca, te diminuo por besteira. E você poderia ter resolvido e elaborado aquilo naquele momento que você ouviu a piada ou o desaforo. Só se posicionando. Devolve a pergunta. Se eu passo por você aqui e falo... nossa, sei lá, como você tá gordo. Nossa, tá gordo, hein? Sei lá. Se sentir incomodado, devolve. É assim que você me percebe? Eu ensino muitos meninos, aos adolescentes mais novos, lidar com bullying, explicando para eles o seguinte: aquilo que o outro projeta sobre você, joga sobre você, se é feio, se é gordo, se é, sei lá, seja lá o que for, não é seu. Você não precisa pegar, você não precisa engolir aquilo. Você precisa saber criar um escudo imaginário de proteção do que vem do outro. Quem tem boca fala o que quer.
Mas você recebe se você quiser. Então você cria o seu escudo imaginário. Você passa por você, você fala, nossa, que blusa horrorosa, hein? Você tá feia, hein? Nossa, você tá zoado. É assim que você me percebe? Ok, eu respeito. Mas não é assim que eu me vejo. Sensacional. É esse caminho. E você existe ou você já vivenciou, já recebeu alguém que acreditou que uma atitude era um abuso e na verdade não era a pessoa que estava lidando mal, ou isso não existe? Eu tenho um mega caso nesse sentido. Gente, isso aqui vai dar 3 horas demais. Não. Eu já peguei um caso muito interessante, que a pessoa veio de outro estado, porque ela sabia que eu trabalhava com violência doméstica, com contato à delegacia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, tudo que ela pudesse ser assessorada. E ela chega com muito sofrimento, uma demanda de sofrimento muito grande. E ela chorava muito, porque ela tinha certeza que estava acontecendo um incesto dentro da casa dela. Caramba. Com a filha dela. E essa mulher sofria muito, me ajuda, como que é o processo para fazer o boletim de ocorrência, como que eu denuncio isso, e eu tô atenta olhando. É muito sério você fazer uma denúncia contra uma pessoa, negócio, né? E trabalhando nesses equipamentos, também foi possível identificar as pessoas que manipulavam essa situação por raiva, no sentido de se vingar do ex-marido. Então, eu crio uma situação mentirosa de abuso, de estupro, para prejudicar meu ex-marido, para me vingar dele. Entendi. Acontece isso também. Então, eu tô ouvindo ali apurada, aquela mulher estava em muito sofrimento. E ela fala, eu tenho certeza, eu peguei, eu gravei, olha esse áudio, olha não sei o quê. Aí eu ouvi um pedacinho do áudio. Ela ouviu barulho de beijo, barulho de porta batendo, Caramba. e não tinha. Não tinha nada. Essa mulher sofrendo. Eu falei, ok, a gente pode registrar um boletim de ocorrência, pode fazer isso, aquilo ali, mas a gente precisa de provas, né? Isso vai interferir muito na vida dele. Eu estou com você, se essa é a situação. Mas me fala mais. E aí ela me conta um histórico de traição. Nesse processo de traição, muitos anos atrás, ela não se recupera da traição que ela recebeu do marido. Entendi. Nessa traição, ela teve o que afetado? A segurança. Ela passou a ser uma pessoa insegura. Eu me tornando inseguro, eu me torno uma pessoa que já acorda com medos. Se eu acordo com medo, eu sou uma pessoa que eu vivo desconfiada. Se eu acordo com medo, vivo desconfiada, eu já começo a viver em sinal de alerta. Então, eu estou sempre tensa. Se eu acordo com medo, me torno desconfiado, entro em sinal de alerta, eu já começo a manipular os meus próprios pensamentos. E eles começam a desenvolver uma série de distorções cognitivas, de filtro negativo e catastrófico. Quer ver que vai acontecer algo muito ruim? Porque eu estou tomada de medo e tensão. Vai acontecer algo muito ruim, quer ver? Não vou naquela viagem porque o ônibus vai cair na ribanceira. O avião vai cair, não, eu não vou. Então, os seus pensamentos são todos catastróficos e que não vai dar certo. Tem uma entrevista de emprego ali pra você. Não, nem vou, velho, nem vou. Por quê? Não vai dar errado, eu tenho certeza. Então, você já começa o medo. Segurança abalada, você é inseguro. Medo, sinal de alerta, desconfiança, pensamentos distorcidos. A segurança abalada já é a mãe da ansiedade. O que é ansiedade? Insegurança. Quando a pessoa, eu tô ansiosa, eu tô com agitação motora, eu tô com taquicardia, falta de ar, eu falo, você tá com medo do quê? Medo de alguma coisa acontecer, né? Você tá com medo do quê? Não tô com medo de nada. Tá sim, vamos lá, vamos pensar. Você tava pensando no quê? Você tava indo pra onde? Fazer o quê com quem? Você tá com medo. Quando eu chego nesse nível de medo, eu aciono outro pensamento que vai me trazer outra patologia. Por ter muito medo, eu passo a evitar muitos compromissos e muitos contatos. E aí, eu acabo me sentindo uma pessoa incapaz. Putz, mano, eu não fui. Nossa, vacilei, era pra eu ter ido, hein? Caramba. Nossa, eu perdi aquele emprego. Eu sou um lixo. Mano, eu sou uma merda. Eu não consigo. Junto com isso, vem outro sentimento. De culpa. Eu não fui, rojão é medo. Meu. 3 sentimentos paralisam o ser humano na vida. De te deixar travado. Ou no modo automático. Levanto, trabalho, volto, durmo. Levanto, trabalho, volto, durmo. Medo, culpa e vergonha. Se estiver travando na sua vida, pode dar uma olhada. Deve ter um desses 3 sentimentos aqui que está te travando. E às vezes é os 3. E aí você não vai sair do lugar. Então vamos lá. Você já está com a segurança abalada, você já está com uma ansiedadezinha.
Aí você traz uma crença de incapacidade. O que é a depressão? A depressão é uma desesperança, é um desacreditar, é um desistir, é ausência de sonhos e projetos, é a crença de incapacidade. A mãe da depressão é a incapacidade. Então você já tem ali uma ansiedade e uma depressão. Daí começa os sintomas. Crises. Sudorese, falta de ar, taquicardia, agitação psicomotora, crise da ansiedade. Daí piora. Vai pro pânico. Pode ser fóbico ou generalizado. Começa a fazer evitação social, não vou nessa escada rolante, vou me fechando. Daí piora um pouco mais. Os meus medos são tão alarmantes que eu passo a desenvolver transtornos obsessivos compulsivos. Quem mexeu aqui? Quem tirou esse copo daqui? Quem mexeu nessa garrafa? Porque no nosso psiquismo, a gente tem a falsa ideia de que se as coisas estiverem do jeitinho que eu deixei, nada de mal vai acontecer. Vou fechar a porta, dar 3 voltas na chave, 2 batidas na parede e alisar. Eu tenho que fazer isso 3 vezes. Se eu fizer isso 3 vezes, eu posso dormir em paz, que nada vai acontecer. Daí, piora mais um pouco. Alucinação e delírio. Eu tenho certeza que está acontecendo um incesto na minha casa. Na moral da história, nos 45 do segundo tempo, aquela mulher que estava em tanto sofrimento estava num quadro de ansiedade nível hard. Puta que pariu. Se ela tivesse ido naquele estado para um hospital psiquiátrico, a chance dela ficar internada, internação mínima de 3 meses, era grande. Ela estava num quadro de ansiedade, cara. Um quadro de ansiedade, onde o medo era tão gigantesco. A ideia e a crença daquilo era real, que ela estava dando vida para aquilo. Graças a Deus, seguimos num processo terapêutico. Foram poucos meses, mas foram muito válidos. Ela se restabelece, recupera. Depois eu recebo os parentes e a família volta junto. Até onde eu sei, estão juntos até hoje. Mas quando se fala em ansiedade, é só ponta do iceberg. Ansiedade é um negócio gigantesco, que ele vai travar a tua vida o resto da vida se você não olhar para isso. Se você não olha para sua ansiedade, que é para sua segurança abalada, você é o cara que não sabe se muda de emprego ou não. Se compra uma casa ou se compra uma bicicleta, se compra um carro novo, se casa ou não, que faculdade eu vou. As suas dúvidas, a dificuldade de tomar decisões, elas aumentam muito mais. Porque você está rodeado de medos. Quem tem medo trava. Não vai. Entende? Ansiedade é um negócio gigantesco. Meu Deus. Caramba, velho. Tô doido aqui. Mas, por exemplo, uma situação. Vou tentar exemplificar uma situação. Tô aqui conversando com o Pet, por exemplo. Trocando ideia. Né, não sei o que lá e tal. Eu faço assim, por exemplo. Independente se é eu e o Pet ou eu uma menina e eu, tanto faz. Mas assim, sem a intenção. Tipo, eu não percebo, pode ser um toque, alguma coisa, não sei. Aí, ele pode acabar achando um abuso e não era... Pode ser inconsciente, ou pode ser má interpretação, ou como seria um caso desse, por exemplo? Ou... Vou te falar de um caso de hoje. Certo. Eu não fiz isso. Então, pode ser N coisas aí. Tem pessoas que se comunicam no toque. Hoje eu estava na loja, que é uma das coisas que eu faço também. Estava numa das lojas e chegou um cliente. E ele veio falar que eu nunca vi. E ele chegou comigo, ele era bastante expressivo, eu já vi de longe. Ele fez, então, né? Ele tem uns traços que chamavam bastante atenção. Aí ele encosta em mim. Encosta mesmo. Passa a mão, conversa, aí faz assim, faz assim. Só que visivelmente eu vi ele que era um extremo. Eu falei, esse cara tem uma questão com transtorno de personalidade ali, me parecia traço de personalidade histriônica, que é onde há um exagero das expressões faciais e uma necessidade de chamar a atenção com exibicionismo. Então, assim, talvez se eu não tivesse toda essa leitura, essa percepção, eu poderia brigar com esse cara. Que isso? Tá doido? Certo. Né? Por que você tá me tocando desse jeito? Ainda mais na sociedade, onde a mulher hoje tem que se proteger o tempo todo. Pois é. Então, assim, Correto. é um viés bem tênue para você entender, né? Perfeito. É esperado, talvez, que você toque o outro desde que você tenha alguma aproximação, intimidade. Intimidade. Agora, se você nunca viu ou não teve contato,
a reação, com certeza, é muito provável que você vai ter uma reação adversa da outra pessoa. Perfeito. Era uma dúvida. Manda brasa. Você acha que depressão é a doença do século mesmo? Ansiedade, né, também. Eu acho que hoje acho que mais ansiedade. É. Elas estão sempre juntas, Sim, na sempre maioria juntas. das vezes. Porque é aquilo que eu te falei. É uma peça que desmorona da nossa estrutura, que vai derrubando um monte. Então, ela traz a outra. Mas eu acredito que hoje a predominância está na ansiedade. Ainda mais pós-pandemia, né? Foi demais, gente. É medo o tempo todo. Pois Eu posso respirar? Se eu respirar, vai entrar um vírus em mim. É medo, medo, medo. Muita gente desenvolveu ansiedade e com muitos prejuízos, com um aumento muito grande, uma evolução muito grande da ansiedade, por conta do medo exacerbado. Já existia e só não era diagnosticado ou vem aumentando realmente os casos agora? Ou já existia na mesma proporção e a gente não sabia que existia? Estudos falavam mais de depressão, mas a ansiedade já é um índice considerado bem alto na sociedade. Mas pós-pandemia, se aborda, assim, um aumento muito significativo do quadro de ansiedade. Legal. E aí você comentou um pouco, isso daí ficou martelando na minha cabeça, sobre o toque ser desenvolvido por um evento, algum acontecimento passado. Nesses, eu não sei, nesses níveis de transtorno que a gente está falando, todos eles são causados por alguma coisa que acontece? Ou as pessoas podem nascer com esse tipo de coisa no DNA ou algum déficit neurológico? Como que é? Uma pessoa com toque, ela aconteceu alguma coisa, vamos falar do toque como exemplo. A pessoa com toque, ela desenvolveu por alguma coisa ou ela pode ter nascido com toque? Se você estivesse falando com um psiquiatra, provavelmente ele iria te dizer assim: na ressonância mostrou que a região frontal do cérebro responsável pela emoção XY apareceu uma predominância da cor tal, onde mostra que há uma alteração na forma como a pessoa do comportamento. Correto. Ela vai ter uma explicação. E na área da psicologia, vai trazer estudos onde vai dizer que as pessoas fazem deslocamentos para lidar com as próprias angústias. E aí você vai ter tanto predisposição genética quanto ambiental ou comportamental. Então ela pode vir de ambas as origens, como qualquer patologia. Essa aqui ela vai ter predisposição genética e tem muita influência ambiental. A gente não pode negligenciar o ambiente, a criação, não pode negligenciar isso. Mas o toque, a compreensão que eu tenho como uma forma de estruturar no ambiente aquilo que eu não consigo estruturar no meu psiquismo. Então, eu vou fazendo ajustamentos criativos, que nem sempre eles vão ser funcionais. O ajustamento criativo é algo que a gente faz numa situação de angústia, que naquele momento me alivia e me ajuda. O problema é eu manter aquele ajustamento criativo, que era para ter sido uma coisa rápida. E aí ele passa a ser disfuncional. Então, essa questão do toque, ela aparece muito em discursos de um quadro de ansiedade, onde a pessoa, para manter o controle, o ansioso, ele vai buscar bater o controle. Ele se torna tóxico. Porque ele quer achar que, se as coisas estiverem no meu controle, do meu jeito, vai dar tudo certo. Aí eles vão querer controlar as pessoas ao lado dele, próximo dele. Então se torna a pessoa chata, controladora. Entendi. E tudo derivado de um ajustamento de que, se estiver desse jeito, vai dar tudo certo, não vai acontecer nenhuma catástrofe, não vai dar nada errado. E como que é o nome? Transtornos de personalidade. São também desenvolvidas ao longo da vida ou a pessoa já nasce? E a segunda pergunta para você responder numa série tem solução? Ou aquilo ali é essência e não tem o que fazer? E a terceira pergunta é: você já atendeu alguém que era narcisista, conseguiu ter essa autoavaliação e falou: eu não quero mais ser narcisista? Então já respondi uma atrás da outra. A primeira, pode ter predisposição genética. E ambiental, mesma coisa. Correto. Transtornos de personalidade. Quando você entra num transtorno de personalidade narcisista, psicopatia, é a condição da pessoa, é a natureza dela. A doutora Ana Beatriz, eu gosto muito dela, ela escreveu no livro dela, Mentes Perigosa, a fábula do sapo e do
do escorpião caranguejo, não lembro escorpião caranguejo, onde os dois precisavam atravessar para o outro lado do rio, e o sapo tá lá todo fofinho, falando, dou uma carona pra você, eu não dou, né? Aí o escorpião lá, né? Não, dá uma carona pra mim, pô, vamos mais, gente, boa pra caramba, toca aí. O escorpião sobe no sapo, o sapo, quando tá chegando na beirada da lagoa, o escorpião fura mata o sapo lá, pula pro outro lado, e o sapo, não, por que você fez isso comigo? Ele falou, é minha natureza. Não tem você fugir, Caramba. é a natureza. Quando a gente atende muito essa situação, né, fica instigante, meu Deus, não é possível. Não é será? A gente quer manter a esperança, né? Que essa pessoa não vai se dar conta. E uma vez eu participei de um grupo de mulheres, onde a gente lia. Na época a gente estava lendo trechos de um livro Mulheres Correm com Lobos, e falando sobre, acho que era o conto do Barba Azul. E a gente estava fazendo uma discussão ali. E ali, naquela roda, eu conheci uma mulher, que ela fala, né? Eu fazendo um processo terapêutico, porque eu não conseguia lidar com o meu filho, que tentava suicídio constantemente. Eu procurei ajuda para poder tentar salvar o meu filho. No que eu procuro ajuda para tentar salvar o meu filho, eu percebo o quanto eu tinha traços narcisistas. O diagnóstico em si do narcisismo, quem vai dar é a psiquiatria. E aí ela se dá conta que ela tem muitos traços narcisistas, e ela fala, parou, eu não quero isso para minha vida. E ela crava uma luta para ela deixar de querer controlar as pessoas, de querer o ar da superioridade, desse ego onde eu tenho que estar acima de tudo e todos, e ela começa uma luta a favor dela. Eu achei aquilo sensacional, apaixonante. Caramba. O narcisismo, né, alguns autores vão dizer que eles têm níveis, traços, né? E aí, nesse sentido, eu diria que no nível mais hard ali, esquece, ele nem aparece na sessão. Aparece para tentar aprender alguma manipulação com a psicóloga. Uhum. Ou ele vai na terapia quando ele está com algum comportamento que está prejudicando ele nas manipulações dele. Então, ele vai focado. Eu conheço uma pessoa perversissima, que ela tinha o hábito de quebrar as coisas. Nervosa, eu quebro o teu celular, eu quebro isso daqui, eu quebro aquilo ali. Só que ele se deu conta que aquele comportamento dele diminuía a imagem dele como pessoa forte. Uhum. Então, ele entendeu que quebrar as coisas não era ser forte, era fraqueza. Aí ele endoidou. Aí ele foi pro psicólogo. Aí ele ficou 3 meses. Na época, a pessoa pegou uma psicóloga comportamental, que já lascou-lhe os testes de cara, já viu que ele era narcisista, já sabia que ia ser rápido. Ele faz tratamento e para de quebrar. Nunca mais quebrou nada. Quebrou nada. Mas ele sai, já se achando autossuficiente. E óbvio, né? Com um discurso de que, nossa, fraquinha essa psicóloga, hein? Deu pra nada. Né? Porque ele tem esse ego inflado de que ele é mais esperto que todo mundo. E aí ele aparece para fazer alguma coisa de interesse dele. Já vai intencionado, né? Ou quando a mulher vai separar o casamento, o cara tá atacando, aí ele vai. Vai aí uma sessão, 2, 3 no máximo, daqui a pouco ele vaza. Só para falar que foi. Eu fui na terapia, mas ele não continua o processo, não vai. Porque ele não tem interesse. Para ele, ele tá certo, ele é perfeito, é você que tá errado. Ele tá certo. Ele vai fazer lá o quê? Ele não precisa de psicólogo. Então eles não vão. Meu Deus. O que você perguntou do outro? O que foi a terceira pergunta? Que eu dei PT aqui já. Peraí também, deixa eu tentar lembrar. Era a questão de se era genético e... Puta, agora me fugiu. Se você já atendeu um narcisista que tava deixando de ser narcisista... Acho que essa era a terceira pergunta, né? Agora me fugiu também. Se eles iam pra terapia, essas coisas assim, né? Se você já atendeu um narcisista que tava tentando parar de ser narcisista. Então, não, é só essa identificação, a pessoa se identifica, né? Mas aí não foi nem em situação de atendimento e nada. Mas normalmente quando eles vão, é uma sessão só e eles não voltam. Entendi. E como que, por exemplo, como eu sei que eu não sou narcisista, psicopata... Fez até um blão ali, você viu, né? Como eu sei que eu não sou um... Terapia, brother. Terapia, mano. Você se comove de ver um animal sofrendo? É difícil. Fala não. Fala não, tá pegando, já tô com umas na cabeça, bicho. Você se sensibiliza quando você vê sua mãe fragilizada, um irmão, alguém que você ama? Bem-vindo ao clube do normal neurótico. Neurótico sou bastante. Normal, bem-vindo ao clube. O neurótico sobressai. Tá brincando, mas entendi. É a ausência total de empatia, né? Entendi. Psicopata, ausência total. Legal. E Eu não sou, pessoal, eu não sou um Tô livre. psicopata.
Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você tinha comentado com a gente no começo, antes da gente começar a gravar, que você estava com interesse em fazer o seu mestrado, né? Que você tinha comentado algumas coisas assim. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, se você puder. Se não puder, fala o também. mestrado, eu gosto de ensinar, né? Eu gosto Legal. muito de explicar. E acabei me tornando uma curiosa da área da saúde mental. E aí eu parti do pressuposto de que Freud traz a ideia que o nosso desenvolvimento psíquico está relacionado aos nossos órgãos genitais, né? A maneira como desenvolve, cada fase nós vai desenvolvendo fases do nosso psiquismo. E a identificação de nós nos dá quando a gente diferencia a menina com a vagina ou o menino com o pênis, que há uma diferenciação. E isso vai ter toda a representatividade no meu desenvolvimento psíquico. E aí me abriu a curiosidade de compreender mais a fundo quais são os prejuízos ou há diferenças no desenvolvimento psíquico de crianças, de pessoas que nascem com ambiguidade genital. As pessoas que nascem... Essa nomenclatura hermafrodita, ela é antiga. É aquilo que eu te falei da evolução dos nomes da medicina. Houve uma fase em que ela passou para deficiências da sexualidade, que eu acho que foi uma coisa super pesada. Hoje em dia, trata-se como intersexualidade, né? Uma ambiguidade genital. Então, a gente tem um número alto, um índice alto de crianças que nascem com os dois sexos. E aí, através de muitos exames que você vai definir qual a predominância dessa criança, né? Se possui muito testosterona, se a partir de 1 ano e meio desenvolveu útero e ovário, então, nesse sentido, também poderia ser uma mulher, uma menina. Então, tem toda uma complexidade em torno disso. Então, me pautando na teoria freudiana da construção psíquica através da identificação com o órgão genital, eu quero aprofundar os estudos para entender o que acontece no psiquismo da pessoa que se identifica com a ambiguidade genital. Qual a mudança? Qual a alteração? O que isso ocorre com ela? Há interferência de alguma coisa? Há algo novo como sociedade, como ser humano para a gente conhecer? Como lida com isso? O que eu sei com muita clareza é que a ambiguidade genital hoje ela não é reconhecida pelo nosso Estado. As crianças que nascem assim não podem ter registro de nascimento no Brasil. Você tá brincando? Louco. Sim, verdade. E aí você acaba tendo uma criança que ela não é reconhecida como cidadão, tendo todos os direitos humanos dela privado. Você vai num posto da vacina, não tem certidão de nascimento, você muitas das vezes é ridicularizada, tem dificuldade para passar num médico, no pronto-socorro, não consegue fazer uma matrícula na escola, na creche. E aí você vai tendo uma série de transtornos que você vai acabando tendo que explicar às pessoas, sabe o que é? Eu não tenho documento porque meu filho nasceu com os dois sexos. E a gente tem uma sociedade que ela não está preparada para lidar com as diferenças. E aí isso gera um transtorno, uma dor emocional que ela é derivada das relações sociais. Então, além das emoções e os prejuízos que a gente tem na nossa constituição como ser humano, como se relacionar com figura pai e mãe, existem os sofrimentos que derivam das relações comunitárias. E isso é muito sério. Então, assim, eu quero investigar se há uma alteração nisso. Eu quero me aprofundar em conhecer pessoas que pensam em manter-se assim. Eu conheço grupos de pessoas que decidiram manter-se sem nenhuma cirurgia. Certo. Eu conheço pessoas que decidiram por uma escolha de um sexo XYZ. E os casos que eu acompanhei, a própria mãe, quando tem esse filho, é tão difícil falar sobre isso e apresentar isso para a sociedade que eu conheci casos que a própria mãe escondeu do pai a condição que a criança nasceu. Caramba. Não consegue falar. E o acompanhante vai longe. O tratamento são várias cirurgias, várias cirurgias. Então, mas fisicamente, não sei se você vai saber responder, mas como é isso? Realmente os dois que tem ou... É os dois mal formados. Vamos imaginar um bebezinho. Você coloca o bebezinho assim e as perninhas compridinhas. Aí você vê uma vagina, o aspecto de uma vagina. Você coloca assim, você vai ver o que parece um pênis, que na verdade é um clítoris em tamanho avantajado. Se você levanta a perninha para colocar fralda, você vai ver uma vagina. Então, normalmente não tem as gônadas, que são, né, a bolinha do saco escrotal. É o aspecto de vagina. E no lugar que seria o clítoris, é uma ideia de um pênis. E na maioria das vezes, nenhum dos dois é formado perfeitamente.
E Essa aí é o que a vai pergunta. predominar uma definição da sexualidade é um exame chamado cariótipo, onde ele vai definir a disfunção ou a predominância de hormônios no corpo. Certo. Então, a criança normalmente nasce com uma disfunção hormonal, e ela tem que fazer esse tratamento também, porque... E aí você precisa esperar também a criança passar de 1 ano e meio para ver se nasceu útero e ovário, porque são órgãos que se desenvolvem. Então, por isso que normalmente alegam, né, que não pode ter o registro, porque não tem essa definição de sexo. Tem alguns 2 países no mundo só que fazem registro de pessoas intersexo. No Brasil, nós não temos isso. Então, assim, tem um monte de complexidade por aí. Nossa, que coisa E aí confusa. eu quero me aprofundar na parte psíquica da coisa, Sim. né? Então, eu estou pensando nessa ideia de mestrado e vamos ver onde eu chego. Nossa, com isso. muito... Blu, blu, Cara, blu, é blu. complicado, hein? Mas então, a minha pergunta que eu tava formulando é, os 2 órgãos nascem ativos? Tem ereção naquilo que é chamado como clítoris, né? Aham. Então, há uma ereção. Mas o canal da urina Eu ia perguntar, faz xixi por onde? Essa já era a minha próxima pergunta. vamos lá ver se eu consigo explicar. Aqui seria um pênis, só que esse pênis ele não é formado da maneira Aham. correta. Então, ele é enrolado. É Tá. como se fosse enroladinho. Uhum. Aqui seria um aspecto de vagina. O Beleza. canal da urina é aqui. Como se fosse uma uretra. Não tem um caninho para você fazer xixi em pé. Se você fosse maiorzinho, você não faz xixi em pé. Você teria que fazer xixi sentado. Porque tem uma uretra. Certo. Né? Conheço casos que nessa situação dessa cirurgia, quando chegou nessa fase, que é desfazer construir um pênis, desfazer esse aspecto de clítoris, faço um pênis, tampo esse canal da urina que estava aqui embaixo e construo um canal da urina na pontinha do pipi. Caramba, bicho. E aí, acho as gônadas no meio do corpo, que normalmente estão perdidinhas, perto do rim, em algum lugar assim, né? Existem. Existem. Nossa. Quando E aí a gente pega um fiozinho, um nervo do rim, né? Puxa e amarra ela lá embaixo, faz o aspecto de saquinho. É uma cirurgia complexa, né? Porra, pra caralho. E aí, o que acontece, pode acontecer também, esse buraco para fechar é muito difícil. E a criança ficar com 2 canais de urina na pontinha do pintinho e embaixo na uretra. Certo. E aí tem que afundar a criança na privada para poder fazer xixi, né? A situação que eu vivenciei. E aí, por quê? Porque é a natureza dela. Ela nasceu com aquela uretra. É a mesma coisa que eu pegar seu ouvido e costurar. Você vai fechar o ouvido, você vai fechar. É a sua natureza. Não vai fechar fácil assim. Não vai fechar. Nossa. Então, assim, tem uma série de complexidades. São várias cirurgias, são muitos exames antes para você poder definir ou não. Acontece situações da criança ter uma predominância de testosterona masculino ou feminino e nascer útero e ovário. Nasce com os 2. Nasce com os 2 hormônios. Nasce o testosterona masculino e nasce útero e ovário. E aí os Caralho. médicos olham para os pais e falam assim, o que você quer que ele seja? Cara, Difícil. isso é surreal. Isso é surreal. E pode nascer tanto com a fisionomia de um menino quanto de menina. Você pode ser definido ali como um sexo masculino e ainda correr o risco de, na fase da adolescência e puberdade, desenvolver seio. É isso. Tem uma... Puta, vamos tentar lembrar da escola agora. O X... Como que é? XXY. Tem uma trissomia. Isso. Tem uma trissomia Isso, genética. já. Né? Nós somos XX ou XY. Sim. Né? Mulher e homem. Aí tem o terceiro. No ambiguidade genital, é uma trissomia. O hermafrodita nasce com o terceiro. Tá, nasce. Tá. Nasce Isso, com eu tava trissomia. tentando já calcular um negócio. Nasce. Mas essa questão social, que a criança ela não pode ser registrada, né? Que Uhum. você comentou. Mas e aí, como que funciona isso? Ela só é registrada depois que se define alguma coisa? Ela não é um cidadão. Você fica refém do laudo médico e esperar o período, se vai nascer útero ovário ou não. E isso leva um tempo, né? Um ano e meio. Muito, muito, porque aí as pessoas têm a vida delas. Todo mundo hoje trabalha, né? Precisa matricular uma criança na creche. E aí você vai ter uma série de transtorno, uma série de prejuízo. E você conhece muitos casos desse... Tenho contato próximos com alguns. E no acompanhamento no Hospital das Clínicas, né? Que é onde tem muito, lá na equipe lá, é um lugar que atende constantemente um número bem significativo. É porque não é uma coisa que é explícita, né? Não, e quem nasce se esconde. Se esconde, Tem medo, tem vergonha, se sente uma aberração da natureza. E os pais dessa criança, como lidar com essa situação? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque apesar de ser ainda pouco, né, um desconhecido, mas é um canal de comunicação, né? Então, não, eu digo do podcast, né? Perfeito. É um canal de comunicação, então às vezes pode ser que esteja alguém assistindo tem a responsabilidade da informação da nossa parte. Os pais
que eu tive contato quando deparado com essa condição, entraram em pânico, medo. Foram poucos casos que eu vi as pessoas se aprofundarem para estudar, para conhecer ou para falar sobre isso. É bem desafiador. Eles não sabem como lidar. Pra você ter uma ideia, vamos lá. Quando uma pessoa ganha neném, você vai chá de bebê, chá revelação. Hoje em dia, neném nasce, a família quer vir em casa para conhecer. Aí a pessoa vem e fala, nasceu a Maria Alice? Não, não é a Maria Alice. Mentira! Vai ser o Pedrinho? Não é. Como é que você lida com a sociedade? Difícil. Velho. A verdade é que ninguém tá preparado, né, pra isso. É um negócio Como é complicado. que você lida? Né, uma sociedade que, tipo, como assim, né? A nossa sociedade, ela nos adestra no sentido de que as coisas devem ser ou assim ou assado. Ou é desse, deixa disso. Quando chegam as diferenças, não serve, Ninguém não pode, sabe lidar. não sabe lidar. Não sabe, não dá. Não dá. Opa, tô diante de uma coisa diferente? Desculpa a minha ignorância, mas eu respeito sua condição. Se você quer falar ou não, não tem problema. Mas se você puder me auxiliar como lidar com isso melhor, como você prefere que seja chamado? Como você se sente mais confortável? Eu quero ser chamado de Pedrinho. Tamo junto, Pedrinho. Acabou. Sensacional. Legal, hein, meu? Essa é a postura, né? É. Puta aula. Caralho, bicho. Foi bom pra vocês? Nossa. Conte-me mais sobre Não, isso. vamos lá. Tem mais um monte de perguntas. E a pessoa que é hermafrodita, ela consegue... Ela tem... Puta. Se Veio tanta relacionar? pergunta ao mesmo tempo que tem uma pergunta entrando dentro da outra. Ela... Puta. Difícil perguntar e não parecer um imbecil, né? Não, as fica à pessoas não acham. vontade. gente. Mas, por exemplo, ela consegue... Não é ejacular o termo correto, mas ela consegue ter orgasmo pelos os dois órgãos? Ou um vai nascer meio morto? Então, há indícios de que essa pessoa... Normalmente, há casos onde a pessoa não vai ter fertilidade. Tá. Ela consegue ter orgasmos e sentir prazer. Uhum. Quando denotado do sexo masculino, eu vi isso um funcionamento perfeito. No sexo feminino, eu não sei te apropriar ainda dessa condição. Certo. Tô lembrando aqui de uma pessoa que eu conheço, que ela tem até 2 filhos, ela não fez cirurgia, optou por não fazer cirurgia, ela manteve a característica dos 2 sexos e ela conseguia sentir prazer. Certo. Se percebia, se posicionava como mulher, tinha seios, foi capaz de gerar um bebê, né? Então a questão hormonal de útero estavam ali preservadas do sexo feminino, embora ela apresentasse um micropênis. Certo. Mas ela conseguia sentir prazer e conseguiu ter filhos, né? Se a pessoa se identifica como um homem, mas decide não fazer a cirurgia, ela pode ficar grávida. Certo? Dependendo da ocasião. Se ela desenvolveu o útero, mas ela fala, não, eu me identifico como um homem, mas eu não quero fazer a cirurgia, ela pode ficar grávida. Então, é que essa Que daí, se ela se identifica como um homem, ela não vai percar senão outro homem, é verdade. Então, É que essa questão, difícil, normalmente, né? a complexidade é porque essas decisões são tomadas na infância. Então, a pessoa em si, ela não opina muito. O que opina por ela é a genética dela. Entendi. Que quem vai opinar ali, mais ou menos, ali é os pais. Se houver um reconhecimento de outra sexualidade na fase adulta, aí já é um outro olhar, um outro tratamento, Legal. uma outra coisa. Que coisa, não? E se ela quiser fazer um meio a meio e quiser usar os dois? Tem um grupo dessas pessoas, dessas condições, nos Estados Unidos, que eu acompanhei há mais de 10 anos atrás, onde esse grupo todo, eles defendiam a ideia de se permanecer daquela maneira, Certo. sem cirurgias e nada. E, nesse sentido, eles se relacionarem entre eles. Tem tantas pessoas Olha só. com a ambiguidade Verdade. genital que coisa. existem comunidades fora do país que falam sobre isso. Caramba. E eu já ouvi uma professora uma vez na faculdade falar até na ideia de uma terceira linha de sexo, de gênero, uma terceira linha de gênero. Uhum. Mas isso não impede também essa pessoa de ambiguidade genital se relacionar com uma pessoa que não tem ambiguidade Certo. genital. Beleza. Né? Entendi. A conexão, ela tá para muito além dos órgãos sexuais, Aham, né? Sim. A conexão tá em outras coisas. Em muitas Legal. outras coisas. Legal, acho que foi bastante coisa, hein, bicho?
Cara, eu tô com muita dúvida na cabeça, minha cabeça tá a milhão, acredito que você também. E até quem tá assistindo a gente deve Eu estar falei que a a passagem milhão. passou de 1 hora vindo, né? Cara, Mas isso Mas isso é bom porque gera Ah, expectativa pra um próximo. necessidade da É, próxima aí a gravação, gente vê né? aborda outras Com questões, certeza. outros assuntos. Tem bastante coisa. Mas e aí, palavras de encerramento, Pet. Batera. Bom, foi muito gratificante receber você aqui, tá? Você é realmente uma enciclopédia, mano, é muito legal te Muito ouvir. difícil, cara. Muito legal, abre a nossa mente pra diversas Sim. coisas e se assemelha muito com o que a gente fala aqui sobre o quebra-cabeça, né? Isso. Que... Faz aquela lá, nossa. Quebramos a cabeça, hein? Hoje Quebra a que não. cabeça. Faz aquela alusão no cabeça pra não Não, manter o emprego. tem muita coisa que dá pra gente assimilar, né? Mas uma coisa que me pegou muito que você falou é sobre a questão da necessidade emocional. E a gente fala muito sobre isso, Fala né? muito sobre E a isso. gente fala uma coisa aqui que é sobre se amar, né? Sobre se amar 100%. Porque quando você não se ama 100%, você aceita qualquer coisa, né? Então se alguém te ama 50%, 60%, E você você aceita se ama porque... 30%? É literalmente o dobro. Pois é, justamente, né? Então, quando você se ama 100%, você só aceita quem te ama 100%. Menos do que isso não vale pra você. Não vale pra você. E tá muito ligado com tudo isso que você falou. Então, muito obrigado mesmo por cada coisa que você disse, por cada ensinamento. Acredito que muita gente que tá assistindo agora, cara, se apropriou demais. Valeu muito a pena. Então, obrigado por você ter vindo e aceitado esse convite. Eu agradeço também. Eu gosto muito da ideia de plantar semente. Se eu pudesse, alguma coisa que eu falei aqui servir, fizer sentido para quem estiver ouvindo, eu já estou feliz pra caramba. Acho que a vida é sobre isso. É sobre onde você passa, o que você conseguiu deixar, o que você conseguiu entregar. Né? Eu gosto muito do olhar da Gestalt terapia, que ela traz um questionamento. Você está atento para o que a vida está te entregando? Você está atento para o que tem ao seu lado? Você está dentro do ônibus indo trabalhar, estressado, mas você está de olho naquela relação daquela mãe e filho, como eles se olham para a árvore, para a planta? A vida, ela entrega presente para a gente o tempo todo. Eu quero ser esse pacotinho. Se eu passar por aqui e conseguir deixar sementes de presentes que germinam, que abrem ideias, eu já estou feliz pra caramba. Então, eu também agradeço por estar aqui. Sensacional. Maravilhoso. Rudinha, palavras de finalização. Palavras de finalização. Então, complementando o que ele falou, a gente agradece muito pelo seu tempo, tá desprovendo de tudo isso, de ter acreditado no nosso trabalho, no nosso sonho. Realmente tem muita coisa aí a se perguntar, né? Inclusive, se você tem perguntas, deixa nos comentários, tá? Top. Fortalece a nós também, nos alimenta com a sua dúvida. E Top. tem muita coisa que vem aí, muita informação. E é legal também ouvir isso de uma pessoa que tem o fundamento, né? Chegar qualquer Zé Ruela e querer falar essas coisas também, né? Tem muita pessoa por aí que quer falar com propriedade, negócio que não tem nenhuma base, né? Então a gente agradece, tá? E pra finalizar, a última pergunta, eu quero ver você responder isso de forma breve pra fechar o vídeo. Eita, lasqueira, vamos lá. Como trabalhar uma pessoa pra a pessoa aumentar a sua confiança? Falta de confiança e insegurança. Tá com a segurança abalada. Você precisa entender, perceber as suas capacidades que você tem, não são poucas, você só não consegue reconhecer. Quanto mais você reconhece aquilo que você é capaz de produzir e fazer, mais você vai construindo o seu alicerce na base de segurança. Não tem ninguém mais bonito, não tem ninguém mais interessante no planeta do que uma pessoa segura. Então, olha para isso. Valida as suas capacidades. Perceba a tua força. E vá. De graça pra vocês. Sensacional. E aí, pra finalizar, o de praxe, Nosso costume, convido-os a um brinde. Meu brinde de água. Aí sim, show Um de brinde bola. é o nosso sonho. Obrigado, valeu. Brinde.